Bianca, por favor. A Bianca é psicóloga, é especialista em medicina veterinária, né? Psicologia para medicina veterinária, e ela é psicóloga do GRA-BH. Respira. Boa tarde. Eu sempre falo, né? Geralmente convidam eu e o Aldair para dar palestra juntos, e aí colocam ele e depois eu. A psicóloga vem depois, né? Para já dar uma acolhida. Só que até a psicóloga se emociona com esses vídeos, né? Eu estava ali, calma, você tem que falar depois, respira. Respira, porque como a gente não se emocionar com esses vídeos, e ainda mais aqui, obviamente, né? Aqui com vocês, que estavam e vivenciaram tudo isso. Bom, eu vim aqui para contar para vocês sobre saúde mental, especificamente nesta área. Tá? Eu sei que o tema de saúde mental ele também é muito amplo. A gente pode falar sobre saúde mental na medicina veterinária, a gente pode falar sobre luto, sobre comunicação de más notícias, sobre saúde mental no dia a dia, na vida em si. Mas hoje o nosso foco vai ser um recorte, porque eu quero trazer para vocês, até como um gancho das falas do Aldair, uma das minhas maiores preocupações, assim como a dele, é justamente das pessoas terem a consciência e a responsabilidade que é trabalhar, atuar nessa área, seja em formato de trabalho, seja em formato de voluntário. Né? Vocês, sejam da Defesa Civil, sejam médicos veterinários, socorristas, enfim, mas só na profissão, não vamos nem imaginar numa área de desastres. Vocês já têm que ter uma responsabilidade muito grande. Eu já escuto os médicos veterinários na minha clínica, na sala de aula, falando o quanto eles não imaginavam a responsabilidade emocional e o quanto tem impactos emocionais da medicina veterinária em si. Não estou nem falando na área de desastres ainda. Estou falando do consultório, do dia a dia, dos clientes, dos pacientes e assim por diante. Então, vocês que já vivenciam e já vivenciavam isso aqui já sabem. Agora, imagina isso levado a um contexto e a um cenário de desastres. O quanto isso se amplifica, o quanto isso se triplica quando a gente fala de demandas emocionais. Então, a gente vai falar que eu escolhi esses nomes de propósito, os riscos, os impactos e os cuidados que a gente tem que pensar e que tem que ter diante de atuar numa área como essa, que é o voluntariado, tá? Ou que seja mesmo como trabalho. Eu acho que agora é o meu que não está passando. Você vê aí, por gentileza? Antes estava funcionando, né? Se quiser pegar aqui e fazer o teste. Bom, enquanto ele vai passando, inicialmente, falando sobre saúde mental, eu tenho falado assim, quem hoje em dia está bem? E, de novo, não estou nem entrando ainda na temática de desastres, tá, gente? Quem hoje em dia está bem? Se alguém estiver bem e falar assim, nossa, Bianca, eu estou pleno, eu costumo brincar, me conta a receita, porque eu também estou precisando da minha vida, mesmo como psicóloga. Porque hoje em dia, com a rotina em si, né, com o trabalho, com os múltiplos papéis que a gente desempenha, com esse estilo de vida que a nossa sociedade criou, a gente não está bem. Redes sociais, comparações, informações a todo momento, muita dificuldade de se cuidar, né, colocando ali, priorizando o trabalho também com frequência, claro, alguns por escolha, outros também muito por necessidade, enfim. Então, quando a gente fala só de saúde mental propriamente dito, iniciando a temática de saúde mental, antes já de falar dos médicos veterinários, falar dos voluntários, eu já penso, já temos pessoas, são familiares, são pais, mães, filhos, enfim, diversos papéis, que, inclusive, muitas vezes já não estão muito legais. Já têm problemas, né, na sua vida pessoal. Então, a primeira pergunta que eu já começo é como é que está a saúde mental das pessoas hoje em dia? Não está fácil. E a gente vive uma era de informações hoje, que eu costumo falar que tem seus prós e seus contras. Por quê? Obviamente, a gente falar, o tanto que a gente está falando sobre saúde mental hoje, né, quem pensou uma psicóloga em eventos de medicina veterinária, como está acontecendo, lança um livro de saúde mental na medicina veterinária, é um marco, a gente está evoluindo. Mas, em conjunto disso, a gente também tem muitas informações que são erradas. Então, vocês devem estar vendo isso, especialmente em redes sociais, que hoje em dia tudo é diagnóstico, hoje em dia tudo é patologização, hoje em dia tudo é medicamento, né? Hoje em dia
Tem ali as desinformações também que a gente tem que lidar no dia a dia, simplesmente falando de saúde mental no primeiro momento. Isso já traz uma preocupação para a gente. Isso só uma introduçãozinha, tá, gente, de saúde mental. Agora, quando a gente leva isso para um contexto de desastres, passa para mim, por gentileza? Acho que não está aí. Quando a gente leva para um contexto de desastres, como vocês viram aqui, as equipes elas têm um foco total em preparação. O Aldair defende bastante, tem que estudar, tem que se preparar, tem que ter os equipamentos, tem que ter o conhecimento e assim por diante. E o mesmo a gente considera para a área emocional também. Então, eu gosto muito desses 3 pilares. Os 3 pilares do cuidado, que eu falo que é baseado no antes. O que é o antes? É essa equipe justamente se preparar. Tudo que essa equipe pode receber de conhecimento, de acompanhamento, todas as técnicas que a gente pode aplicar antes dessa equipe ir atuar num cenário de desastres. O durante é enquanto a equipe está atuando. Como assim? Eu, como psicóloga do GRA-BH e do GRAS, quando eles estão em operação, eu estou acompanhando, mandando mensagem, se tem necessidade, a gente faz ligações de vídeo. A grande maioria deles fazem psicoterapia com os psicólogos clínicos deles, os psicólogos clínicos ficam cientes. Se possível, dependendo do cenário, é claro, eles, inclusive, gente, não desmarcam a terapia online deles. A equipe reveza, até porque tem que ter horário de descanso, e às vezes eles estão aqui em operação, e aqueles que ficam na base tem um horário de terapia ainda mais importante entrar, isso no durante. E o depois? Inclusive, o depois, geralmente, é o mais delicado. E vocês devem, eu imagino, ter vivenciado e ainda estão vivenciando isso aqui. Porque mexer emocionalmente, né, como vocês ficaram mexidos assistindo esses vídeos e pelo que eu vi as palestras de ontem, enfim, também demonstra do quanto essas experiências que são vivenciadas, elas ficam repercutindo, digamos assim, nas nossas vidas durante meses a anos. E isso ainda falando daquilo que vem para a superfície, né? do quanto a gente está, às vezes, um pouco mais sensível. Mas, falando de traumas, é para o resto da vida. Trauma não tem cura. Trauma, o que tem, a gente pode fazer um tratamento e a gente pode ressignificar. Mas vocês nunca vão apagar da memória, vocês nunca vão esquecer o que vocês vivenciaram aqui. Assim como os socorristas também nunca vão esquecer tudo aquilo que eles vivenciaram. Então, gente, do contrário do que pensam, a maioria das pessoas acha até que para os socorristas que são preparados, tá, como a equipe, que a pior parte é quando eles estão aqui em ação. E não é. Já ouviram falar na famosa adrenalina? A adrenalina dá um gás e dá uma ajuda, né, nessas horas para os socorristas, que, como o Aldair falou ali foca na missão, parece que você nem está prestando muita atenção no que está acontecendo ao seu redor. Viu o que ele contou sobre a cena do barco com os pneus? Né? Ali na hora ele viu aquilo, ou seja, o cérebro dele viu aquilo, mas foco, missão, e continuou. Mas quando ele chegou em Belo Horizonte, como que ele estava? E a equipe? É um processo de luto para esses socorristas, gente. É um processo de luto em vários sentidos, não só pelas perdas que eles acompanham e vivenciam aqui, mas a dificuldade de voltar para casa e ainda ficar pensando e ficar acompanhando as pessoas que ficaram, a cidade que ficou, os animais e assim por diante. Aquela sensação, né, de voltei, mas podia ajudar mais, por exemplo, ou voltei para a minha casa. Acabei de ver várias pessoas perdendo as suas casas, perdendo tudo aquilo que tinha, mas eu acabo de chegar em casa com a minha cama, com os meus pertences, com a minha comida, com a minha família, na minha cidade que está estruturada. E isso, geralmente, traz uma frustração e uma confusão de sentimentos muito grande nas pessoas que estão voltando. E eu vou além, vou me aprofundando com vocês. Mas ainda tem a questão dos que ficam lá, os familiares, a rede de apoio desses socorristas, as pessoas em geral, que nem sempre entendem. Então, é mais uma confusão ainda. Né? Porque, como o Aldair disse, só quem estava aqui, só quem trabalhou, só quem viu, tudo que realmente sabe como é. E sabe essa confusão de sentimentos. Então, ainda depois você chega em casa com a sua família, que está ali te esperando, que está naquela expectativa, preocupada, porque são trabalhos difíceis, né, que são realizados aqui, e tem essa confusão ainda de sentimentos, de entendimentos e assim por diante. Então, olha como o buraco é mais embaixo, eu costumo falar. Tá? Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar atento a esses 3 contextos.
O primeiro, que é esse antes, que é o preparo e prevenção. E assim como na área da veterinária, assim como no coletivo, na psicologia, a gente também fala que o ideal seria que a gente trabalhasse muito mais com prevenção. Já ouviram o clássico de eu vou buscar psicólogo, eu vou fazer terapia quando eu já não estiver bem? Né? Quando já está com uma crise de ansiedade daquelas que daí resolve fazer terapia? Vocês não passam naquelas situações, dando exemplo do dia a dia, de tutores que chegam nas clínicas para vocês, que se sabem que o animal já estava em casa passando mal faz dias, e vocês ficam revoltados com isso, e geralmente eles ainda culpabilizam e responsabilizam vocês? Nós, psicólogos, a gente também se sente assim. Quando a gente recebe pacientes que já estão em crise, a gente pensa, poxa, por que não nos procuraram antes? Né? Também seria mais fácil se a gente pudesse ajudar antes. E isso é parte da prevenção, é parte da preparação. Mas num cenário de desastres, com o que a gente trabalha nessa preparação? O que envolve? A gente pode trabalhar todas essas temáticas, né? O estresse, o burnout, fadiga por compaixão, lidar com o luto, lidar com as perdas, tanto dos animais quanto das pessoas, com a frustração, com a comunicação. Gente, falhas na comunicação é uma das coisas que mais acontece. Os grupos trabalham em grupo, em equipe. O tanto que a gente precisa trabalhar essa parte de equipe com eles, vocês não têm ideia. Porque são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com histórias de vida diferentes. Alguns com perfil de liderança, outros sem perfil de liderança. Às vezes geram embates, às vezes geram controvérsias. E tudo isso, idealmente, é melhor se a gente conseguir trabalhar o máximo possível antes. Porque todo problema que tiver que dar, que dê no treinamento, que dê nas simulações que a gente faz. É muito melhor para a gente ajustar e arrumar do que depois na prática. Assim como também a gente tem que lembrar de uma outra questão. Por mais que a gente esteja falando sobre a área da veterinária, os socorristas têm contato com as pessoas, com vocês. Sejam porque são tutores desses animais que eles estão resgatando, seja porque acaba tendo contato com as pessoas da cidade, no abrigo que eles ficam dormindo, na margem, as pessoas que estão ali, como o Aldair mostrou para vocês. Não tem como não ter este contato, né? Aliás, tem que ter, inclusive. E aí, esses profissionais, que estão, né, aqui a gente falando de veterinários, mas também bombeiros, defesa civil, enfim, o quanto estão preparados para acolher as demandas emocionais dessas pessoas? Das vítimas, das pessoas que estão vulneráveis. Porque na clínica do veterinário, no dia a dia, a gente já fala que esses profissionais não têm preparação nenhuma. A graduação não traz isso, vocês sabem do que eu estou falando. Nenhuma graduação traz isso. O veterinário vai aprendendo, eu costumo falar, na porrada, na experiência do dia a dia. E, por vezes, se adoecendo por conta disso também. Imagine num cenário de desastre. Então, você está ali, você vai comunicar óbito. Às vezes, tem pessoas que vão te procurar para desabafar com você, mesmo que não tenham um animal, só pelo motivo de você ser um socorrista. A pessoa está tão vulnerável naquele momento que ela quer um acolhimento, ela quer um abraço, às vezes ela quer um colo. E ela pode enxergar e projetar isso em você. Então, também, quanto de preparo você tem para se comunicar com essas pessoas? Porque tem situações, gente, que eu falo assim, se você não sabe se conversar, se comunicar, é melhor você evitar e ficar quieto, do que você, às vezes, fazer algumas comunicações erradas. Porque você pode acabar mais prejudicando do que ajudando algumas pessoas. Tá? E isso é uma primeira parte, então, que eu preparo os profissionais. Eu não sei se vocês ouviram falar aqui, eu sei que tinham psicólogos atuando aqui. Aliás, só fazendo um adendo, toda essa parte que o Aldair comentou com vocês, a gente também passa na psicologia. Né? Quando aconteceu aqui o desastre, a tragédia com vocês, os psicólogos pelo Brasil, a gente também ficou... Nossa Senhora, o grupo pipocava. O que está acontecendo? Queremos ir para lá ajudar. A gente também passou pela mesma situação de psicólogos que nunca tiveram experiência em desastre, que nunca saíram da clínica, querendo pegar um avião e cair aqui de paraquedas para ajudar. E, obviamente, como vocês ouviram na área da veterinária, na área da psicologia, também não iria ajudar. Só iria atrapalhar. Aliás, especialmente no começo, porque para nós psicólogos é um pouco diferente do que o Aldair mostrou para vocês. A gente geralmente não vem naquelas primeiras 48 horas, às vezes até nos 3, 4 dias. Que é aquele caos e a prioridade é o quê? É salvar vidas. Os psicólogos, pelo contrário, a gente geralmente vem depois, e, aliás, no mundo ideal, né, é que se fizesse um trabalho contínuo por meses a anos.
Porque o tanto de trauma, de TEPT que você tem para trabalhar com todas as pessoas envolvidas, isso dura anos. Tá? Então, só compartilhando um pouquinho com vocês que na nossa profissão, todas essas dificuldades a gente também passou e também passa. Tá? Mas voltando aqui, o que são, então, os primeiros socorros psicológicos? Isso foi organizado, gente, pela Organização Mundial da Saúde. E não vale só para veterinário, não vale só para socorrista, vale para qualquer pessoa e qualquer profissão. É você se capacitar, isso aqui é um curso, tá? Que muitas vezes psicólogo que dá, em que você aprende a acolher as pessoas. Pessoas que estão passando por um acidente, por um desastre, por uma situação muito difícil. Como que eu converso com essa pessoa? Como que eu acolho? O que dizer? O que não dizer? Aliás, eu costumo falar que é mais importante você saber o que não falar até do que o que falar. Sabe, vou dar um exemplo para vocês bem prático, bem simples, que eu sempre repito para o GRABH. Sabe aquele famoso, vai ficar tudo bem? Nunca fale isso. Quem é você para garantir para essa pessoa que vai ficar tudo bem? A gente fala vai ficar tudo bem porque a gente, ao ouvir a dor dessa pessoa, a gente está com medo que não fique tudo bem. Ou porque a gente não sabe o que falar e não sabe acolher um sofrimento, e aí você olha para o outro e fala, não, vai ficar tudo bem. Quem tem essa garantia de que vai ficar tudo bem? A gente torce, obviamente, a gente faz, às vezes, até a nossa parte, mas quem sou eu para virar para o outro e falar, vai ficar tudo bem? Deus sabe o que faz. Eu ouvi muitas dessas frases. Ah, mas você perdeu a sua casa, você perdeu tudo, mas olha só, pelo menos ninguém da sua família morreu. Gente, só a pessoa sabe o significado que tinha aquela casa para ela, que tinha aqueles pertences, que tinha determinadas coisas lá dentro. Né? Com certeza ela entende o que você quer dizer, assim, tá, é verdade, minha família está aqui, mas ainda assim você nunca fala algo assim. Menos mal que você não perdeu ninguém da sua família, foi só a sua casa. Foi só a sua casa, é fácil talvez para você que não perdeu a sua casa falar isso. Não é? Tem coisas lá, mas são bens materiais. Tem coisas lá que não são substituíveis. Fotos, recordações, memórias, são simbólicas. Não são só objetos. Então, só dando exemplo para vocês, como tem muitas coisas que a gente fala porque a gente aprende, porque é automático, porque a sociedade ensina no dia a dia, porque a gente tem uma sociedade que não ensina nós, como indivíduos, a lidar com a dor e com o sofrimento. Pelo contrário, ensina a gente a reprimir, joga debaixo do tapete e segue a vida, não é isso? Ainda mais as gerações mais velhas. Então, quando eu trabalho com uma equipe de desastres, que atua em desastres, eles precisam estar preparados também para saber como se comunicar e conversar com as pessoas. E se for um caso de crise? O pessoal do GRABH teve, não só aqui, como no Rio do Sul e em outras situações. Você está com uma pessoa ali que está tendo uma crise de ansiedade. Vocês sabem acolher uma pessoa com crise de ansiedade? Vocês sabem o que fazer? Quais são as prioridades? Porque acontece, crise de pânico. O que você faz na hora que você está com uma pessoa assim? Com alguém que está com um quadro de dissociação? Sabem o que é dissociação? A pessoa não está mais ali. Ela dissociou da realidade. O Daí não mostrou esse vídeo, mas ele tem um vídeo de uma... Até porque não pode expor, mas ele tem um vídeo de uma senhora que não parecia que ela estava dentro da casa, com água até em cima, as pessoas pedindo para ela entrar no barco, ela falando, não, eu preciso pegar meu notebook, preciso pegar meu guarda-chuva. Ela dissociou. E aí, você faz o quê numa hora dessa? Entendem? Então, eu faço um trabalho com o pessoal de primeiros socorros psicológicos, ensinando o que fazer e o que não fazer nessas situações. E, para isso, gente, não é só uma parte técnica, não é só teórica, não é só leitura, não é só aula, porque essa parte psicológica também ajuda muito se a gente fizer simulações. Então, o que eu faço, né, com eles, seja nas aulas ou no simpósio, inclusive, se alguém for, esperamos vocês em outubro, que vai ter o simpósio. Eu sempre estou no simpósio, tá, também cuidando da parte psicológica. No simpósio, a gente faz simulações, tem pessoas do grupo que se passam por tutores, que se passam pelos famosos voluntários que mais atrapalham, que se passam pelos jornalistas, sim, que estão lá atrapalhando os profissionais. O que você faz numa hora dessa? Então, a gente também faz simulações. A gente faz simulações de conversas de acolhimento de luto, de comunicação de más notícias e assim por diante. Porque assim você consegue realmente sentir mais na prática como você se sente diante disso. Até porque, gente, não é fácil. Se você, por exemplo, tem questões na sua história de vida, de dificuldade, com luto,
Se, de repente, você já tem um quadro de ansiedade, um quadro de pânico, se você já sabe que talvez um lugar como este vai poder te gerar muitos gatilhos, você vai atuar num desastre? Outra, não é somente para as pessoas. Se alguém da sua equipe tem uma crise de pânico, se alguém da sua equipe tem uma crise de ansiedade, porque eles estão à mercê disso, gente. Pode acontecer deles terem que se acolher ali naquele momento. Mais um ponto importante, você sabe quais são os seus limites? Porque como o Aldair trouxe, geralmente no começo, que vai aquela questão da capa de heroísmo e eu quero atuar, tiveram muitas pessoas que vieram para o Rio Grande do Sul e ficaram horas e foram embora. Ou ficaram um dia e foram embora, nas palavras deles, acabados. Acabados em que sentido? Psicologicamente. Obviamente que já tinham um histórico ali, óbvio, tá, gente? Porque é sempre multifatorial, mas eram pessoas que não tinham condições psicológicas de vir atuar em um desastre. Só que naquela hora de quero ajudar, quero ser voluntário, vem até uma impulsividade, muitas vezes não param para pensar nisso. E aí também pode acontecer tudo que o Aldair falou, chegar aqui, ter uma crise, que também ocupar uma vaga de hospital, na verdade, os bombeiros e os outros socorristas, enfim, terem que acolher e acudir essa pessoa. Entendem? Então, a gente também precisa avaliar quais são os nossos limites. E aí, até ali na equipe, eu sempre aplico um questionário, a gente vai acompanhando quais são os limites e quais são os maiores desafios e dificuldades de cada integrante. Porque, como foi apresentado aqui, eles trabalham em vários cenários. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de agora. A gente está com uma equipe de selecionados de quase 50 pessoas. Né? Eles passam um ano aprendendo, tendo várias aulas, fazendo treinamentos, para depois fazer uma prova e ver se vão entrar na equipe. E vários deles já me procuraram para falar assim, Bianca, eu estou com medo do treinamento de água. Eu tenho um pouco de medo de água. Eu já tive trauma, não sei como que eu vou me sentir. E eles têm que me falar isso antes do treinamento, porque lá no treinamento a gente já sabe quais são as pessoas que já estão com receio. Será que vão poder entrar na água ou não? Será que essa pessoa vai conseguir atuar depois de uma situação de enchente? Mas, de repente, em compensação, essa pessoa, num cenário de fogo, ela é ótima. Num cenário de salvamento, dia a dia, ela é ótima. Rádio, a gente precisa muito. A gente precisa de alguém lá comandando toda a parte técnica, GPS, enfim. A gente tem que saber as potencialidades e os desafios e dificuldades das pessoas do grupo. Assim como também a questão de gestão e liderança. Sabe qual é um dos maiores questões e problemas que a gente já começa a observar no primeiro dia do simpósio? O pessoal do grupo, agora que já está sendo acompanhado comigo há algum tempo, eles já chegam para mim e falam assim, Bianca, aquele grupo ali vai dar briga, vai dar fight. A gente já viu. Por quê? Porque o grupo sempre tem que ter um líder. E, como eu disse antes, tem alguns que têm perfis de liderança, tem outros que não. E quando você tem um grupo, de repente, de 5 pessoas e 3 deles têm perfil de liderança? Já passaram por isso? Né? Exatamente. A gente já vê assim, fumacinha saindo ali enquanto eles estão conversando. E aí, às vezes, a pessoa que assume a liderança não consegue, porque o outro que também tem perfil de líder passa por cima, e assim por diante. Agora, imagine isso num cenário de desastres. Pode acontecer isso? Idealmente, não poderia. Então, isso também são coisas que a gente trabalha antes, das pessoas já identificarem quais são os seus perfis, o que a gente precisa desenvolver, o sistema de comando, como o Aldair explicou para vocês, que ele é muito importante, e nem todo mundo entende, nem todo mundo está acostumado a ter um comando e respeitar isso, a respeitar as regras, e a falar os seus limites. Dando um exemplo para vocês, né, eu faço um acompanhamento com eles de avaliação psicológica, aplicando escalas de burnout, de fadiga por compaixão, de ansiedade, enfim, até para que, numa situação de desastres, eu possa ajudar o Aldair e falar assim, tais membros podem ir para um desastre. Tais membros, eu acho que, neste momento, eu não encaminharia, eu não levaria, porque não estão muito bem. Só que tem mais chances, quando eu converso com alguns desses membros, se ele chegar para mim e falar assim, Bianca, eu não estou muito legal.
Essas últimas semanas eu senti um pouquinho de ansiedade, eu andei um pouco nervoso, estou com umas coisas do trabalho que eu estou preocupada, não estou me sentindo assim tão bem. Não estou em crise, nada disso, mas não estou me sentindo muito bem. E um membro B que chega para mim e fala assim, não, estou ótimo, minha vida está tranquila, não tem problema nenhum, está tudo bem, não tenho nada para te falar. Quem vocês acham que desses dois eu vou indicar para vir para uma situação de desastre? O primeiro. Mas como assim, Bianca? O outro te falou que está bem. Quem está bem hoje em dia sem problema nenhum? E aí essa pessoa que ali está me falando, que não está passando por nada, chega aqui numa situação em que precisa ser o mais verdadeiro possível com a equipe, porque pode colocar membros da equipe em risco. Se essa pessoa tem uma crise de ansiedade em cima do barco, se ela tem uma crise de pânico em cima do barco, em ação, e aí? Ela não comunicou os limites dela, ela não comunicou as dificuldades dela. Eu prefiro a pessoa que está ali falando para mim, eu estou um pouquinho mais nervosa, eu estou um pouco mais ansiosa, mas eu estou sendo verdadeira, eu estou consciente das minhas dificuldades, eu estou te comunicando e vou comunicar à equipe, do que quem vira e fala, está tudo bem, está tudo lindo e maravilhoso. Porque a gente sabe que realmente não está. Tá? E cuidar, gente, se cuidar, como eu falei antes, já na medicina veterinária eu já falo isso. Vocês escolheram uma profissão que cuida. Vocês deviam assinar um termo de responsabilidade quando vocês escolhem medicina veterinária, assim como eu, como psicologia, de que a gente está entendendo que a gente vai ter que se cuidar em dose tripla, no mínimo. Porque a gente lida com muitas demandas emocionais, e isso exige muito mais. Na área de desastres, então, como eu disse, é triplicado. E aí não é só na área, não é só na parte psicológica. Eu estava comentando com o Dani ali antes, o Dani estava compartilhando comigo, falando que ele toma energético, né, senhor Daniel? Eu falei assim, o pessoal do grupo já sabe. Eu chego, eles já escondem as latinhas. Já diminuíram. Porque eu pego no pé com relação à parte física, a praticar atividade física, a cuidar da alimentação, a ter uma boa qualidade do sono, a tomar cuidado com os vícios e dependências, porque tudo isso também vai impactar e vai fazer diferença na hora que você está atuando. Já faz diferença no dia a dia. Eu, como psicóloga, e vocês, como veterinários, aqui imaginando que a maioria é clínico, já faz diferença, vocês sabem disso, para o raciocínio, para o foco, para a atenção, para o cansaço que a gente sente, para a resistência. Faz diferença em tudo isso. Imagine, então, num cenário de desastres. Então, eu falo que você se cuidar é mais um dos compromissos que você tem que ter quando você decide trabalhar numa área como essa. Porque, de novo, você pode colocar assim em risco a sua equipe, outras pessoas e os animais também. E a pós-venção? Né? Antes só de colocar a pós-venção, tem o durante, que, como eu expliquei para vocês, enquanto a equipe está em uma missão, eu também fico acompanhando. Eu não sou psicóloga clínica da equipe. Isso é muito importante. Até a equipe, no começo, confundia. Por quê? Não sei se alguém aqui faz ou já fez psicoterapia, mas sabe que uma das primeiras regras é que você não pode conhecer seu psicólogo. A gente não pode atender pessoas conhecidas, familiares, amigos, pessoas que a gente convive, porque a gente precisa da neutralidade. Então, como eu estou no dia a dia com eles no grupo, como eu acompanho os treinamentos, enfim, é como uma psicóloga organizacional. É mais como se fosse professora, dando treinamentos, proporcionando acolhimento, dando aulas e assim por diante. Por isso que uma das coisas que eu fiz logo quando eu comecei no grupo foi: quero todo mundo na terapia. Justamente para vocês separarem o meu trabalho com vocês, que é muito mais essa parte técnica, e na terapia vocês vão levar as questões de vocês pessoais. Traumas, relacionamentos e assim por diante. Também, provavelmente, assuntos do grupo, mas separando. O líder foi o primeiro, Aldair terapia, já. Sim, e principalmente o líder, gente. O líder, a equipe é o reflexo do seu líder. E outra serve de exemplo. Muitas pessoas do grupo, depois que o Aldair começou a fazer terapia e começou a falar nas nossas reuniões o quanto modificou a vida dele, estimulou os integrantes. Porque, pensem, é o líder, é uma referência. Entende? É quem tem mais experiência ali. Então, realmente, a gente estimula todos que façam terapia, porque se torna, já é fundamental pela vida em si, né? Mas um trabalho como este, mais ainda. E o depois? O que a gente faz no depois? Essa volta que eu falei para vocês. Como que funciona esse retornar para casa? Como eu disse, como que funciona eu viver essa porrada, essa pancada de experiências e depois voltar para o meu dia a dia? Vocês já pensaram nisso?
eles chegam na cidade dele, é como se, sim, e geralmente eles chegam no dia seguinte, ou um dia depois, eles voltam a trabalhar normalmente. Aquela rotina, que eu estou colocando entre aspas, de propósito, normal. Vão lá para o hospital público, vão para outros trabalhos que têm. Mas e aí? E o que acabaram de viver? Que, inclusive, muitos não conseguem compartilhar com seus familiares. Por causa disso que eu falei para vocês, a sensação de que só quem viveu sabe. Muitos familiares não entendem. Alguns têm medo de sobrecarregar esses familiares, de contar algumas coisas. E aí, cadê o espaço para compartilhar sobre isso? E, aliás, cadê o horário também para compartilhar sobre isso? Porque também a vida corrida, acorda, trabalha, vai, chega em casa, está cansado, toma banho, dorme, descansa. Cadê? Que momento que eles processam tudo o que foi vivenciado? Porque a mente e o corpo, gente, sentem. E os dois. Tá? O trauma ele não fica registrado somente no cérebro, somente na mente. O nosso corpo também sente. Vocês já perceberam quando a gente passa por uma situação de estresse, como a gente fica tenso? Sim, mecanismo luta, fuga ou paralisar? Nosso corpo sabe muito bem o que é isso. Então, quando eles voltam, a primeira coisa que a gente marca é um grupo de descompressão. Que o primeiro encontro tem que ser realizado no máximo em até 7 dias. Quanto antes a gente conseguir fazer, melhor. Geralmente a gente tenta ali segundo, terceiro dia, só o tempo deles, né, também voltarem, respirarem. 2, 3 dias a gente está se reunindo. Que é este espaço de acolhimento, de sigilo, em que eu faço essa mediação, para eles virem e colocarem tudo para fora. Não tem julgamento, não tem crítica, não é terapia, mas é para eles sentarem e falarem sobre o que eles estão pensando e sentindo. Como o Aldair falou, raiva, medo, decepção. Às vezes não é nem o falar, às vezes começa a chorar e estava precisando de um espaço para chorar. Às vezes não fala tanto, mas escuta os outros e isso já dá um sentimento de conforto, de se sentir pertencente. E se a gente vai avaliando a necessidade, a gente pode ir marcando mais alguns encontros, mais alguns grupos de descompressão. Mas isso aqui é fundamental. Tá? Até a Organização Mundial da Saúde coloca, pelo menos era para ser, um caráter obrigatório para os profissionais que atuam em situações de muito estresse. Justamente para a gente lidar com essa parte, que é o estresse, traumas e o transtorno de estresse pós-traumático. Já ouviram falar disso, né? Inclusive, falo isso, estou trazendo todas essas informações hoje, gente, com cuidado redobrado. Porque este evento, por ser aqui, por vocês estarem assistindo, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que tudo é colocado e, inclusive, de alguma forma, também trazer um acolhimento para vocês. Porque eu imagino que, durante as palestras ontem e hoje, vocês tiveram vários gatilhos. Vários gatilhos. E ainda terão. E gatilhos têm a ver com o estresse crônico e com os traumas, transtorno de estresse pós-traumático. E imagino, e tem a hipótese aqui, inclusive, que muitos de vocês, se não foram diagnosticados, possivelmente seriam diagnosticados com transtorno de estresse pós-traumático. Ah, Bianca, mas eu não fui afetado. Mesmo assim, tem pessoas, gente, que nem vieram para o Rio Grande do Sul, mas só de ficarem consumindo tanto noticiário e informações, que pode ter desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático. Ou trauma vicário, que a gente chama. Só o fato de ficar consumindo as informações já pode ocasionar isso na gente. Imagine para quem viveu, para quem estava aqui, e para os profissionais também. Então, a gente trabalha nesse sistema de prevenção e também depois no retorno, para a gente tentar minimizar os danos. E aí aqui eu vou frisar uma coisa bem importante com vocês, para ficar assim, bem gravado. A gente trabalha, nós psicólogos, nessa área, para minimizar os danos, reduzir os danos. Por que eu estou frisando as palavras minimizar e reduzir? Porque é impossível não ter danos. É impossível. Você pode ter 10 psicólogos para o grupo, você pode colocar todo mundo em terapia, você pode fazer todos os treinamentos, mas é impossível eles atuarem nessa área e eles não voltarem com impactos emocionais e com traumas. Então, isso tem que ficar claro também para as pessoas que escolhem atuar nessa área, estarem cientes disso. Tá? Além do estresse, né, crônico e do TEPT, Lisandra, você só fica de olho para mim no horário. Gente, desculpa, tá? A gente só está de olho no horário, porque eu e o Aldair, a gente tem voo daqui a pouco. Então, a gente só não pode atrasar às 4.
Beleza. Além de tudo isso, a gente também tem que lidar com burnout e fadiga por compaixão. Já ouviram falar, né? De burnout e fadiga por compaixão? Burnout, imagino que sim. Burnout é o estresse crônico que o dia a dia já pode nos causar, multifatorial, uma junção de fatores, mas que também pode ser causado por uma situação de desastre. Quando eu falo causado, gente, a situação de desastre é como se fosse o copo d'água. Muitas vezes já eram pessoas que já estavam vulneráveis, já eram pessoas que provavelmente já tinham alguns históricos, e aí vivenciar aquilo pode ser só as gotas d'água que estavam faltando. Ou o trauma, né, como a gente fala, ou o burnout, ele também pode ser causado por uma única experiência que a gente passa muito difícil, muito desafiadora. E por que acontece o trauma? O trauma é quando a gente não consegue se recuperar. Porque foi tão difícil, foi tão estressante aquela experiência que foi vivenciada, que a sua mente, o seu organismo, não consegue se recuperar daquilo. A gente não consegue voltar a um estado que a gente chama de resiliência. Desculpa, de homeostase. Porque a homeostase, que é o equilíbrio do corpo, a resiliência não funciona. A resiliência é a capacidade que a gente tem a voltar ao nosso estado de homeostase depois que a gente passa por uma situação muito estressante. Mas e quando essa situação estressante é 2, 3, 4, 5 semanas, 1 mês, 2 meses, para vocês foi mais. Porque, de novo, a gente não conta só o caos ali, que vou considerar que a água estava lá em cima. Na verdade, mesmo agora, completou 1 ano, né? A gente ainda conta como um momento de reestruturação psíquica. 2, 3 anos e assim por diante. Tá? Então, a gente tem que trabalhar para prevenir isso aqui também, ou para tratar, se por acaso já tiver acontecido. E o cuidado, então, este cuidado com esses profissionais, esse cuidado com vocês, com a população, deve continuar por anos. É uma assistência que ela tem que ser contínua. Assim como a pandemia, vocês ouviram aquelas frases assim, só daqui 10, 15 anos a gente ainda vai saber que estragos e que danos a pandemia causou para várias pessoas no sentido cognitivo, psicológico e assim por diante. A mesma coisa uma situação de estresse e de desastre. Tem traumas, tem consequências que a gente nem conseguiu mensurar ainda, psicologicamente falando. E a gente tem que pensar que a gente está falando de diferentes grupos, né? De crianças, de idosos, de profissões diferentes e assim por diante. Enfim, então, pelo menos focado numa atuação de desastre com os grupos, como eu disse, a gente pode minimizar essas consequências, a gente pode minimizar esses danos. E, inclusive, as equipes têm que estar bem cientes disso, gente. Porque eu mesmo lá com o GRA-BH, não sei se o Aldair vai lembrar, mas no começo a gente teve resistência. Nem todo mundo entende já de cara a importância de um psicólogo, de um trabalho de saúde mental, num trabalho como esse, numa atuação como essa. A gente ainda vive tabus em torno da saúde mental. Em algumas áreas, até um pouco mais. E aí me marcou muito uma frase, quando eu comecei, há uns 2 anos, eu comecei a trabalhar com o GRA-BH. A gente foi num simpósio em Curitiba, o Napoli estava lá também. E aí a Paula Helena, não sei se vocês conhecem a Paula Helena, do Mato Grosso do Sul. A Paula Helena, que é aquele jeito dela, assim, fala vários palavrões, toda, sabe, tipo assim, bem enfática. Ela virou para mim e falou assim: você é o goleiro da equipe. Eu falei: como assim, Paula Helena? O que você quer dizer com isso? Ela falou: você é o goleiro da equipe, você já percebeu isso? Eu falei: não estou entendendo o que você quer dizer. Ela falou assim: Bianca, você, no caso, não eu, Bianca, tá, gente, mas o psicólogo, no sistema de um cuidado, ele está acima do líder do grupo. Como assim acima do líder? Não estou falando de hierarquia, mas estou falando de cuidado. Porque se o líder e se toda a equipe não estiver bem, de saúde física ou de saúde mental, como que atua? Consegue realizar algum trabalho? Paralisa, impossibilita. Então, eu escutar isso da Paula Helena na época, por mais que eu já estivesse atuando, nem eu tinha ainda a dimensão de responsabilidade e de importância do trabalho dos psicólogos neste tipo de área. E aí, hoje, eu levo isso para frente, tanto com
o GRA-BH, quanto com as outras equipes também. Então, escutei, né, que algumas pessoas aqui falando que querem montar equipes aqui no Rio Grande do Sul, da gente fazer o curso, vim para cá fazer o curso também. Não se esqueçam da parte psicológica. Pode parecer pequena, mas eu te garanto que você pode fazer o melhor curso de todos, com todos os módulos técnicos possíveis, que se aquela pessoa não estiver preparada psicologicamente, não vai adiantar de nada todos os conhecimentos que ela tem. Não vai, gente, trava. A gente cansou de fazer no simpósio simulações em que as pessoas travavam. Em sala de aula, às vezes eram as melhores, tiraram as melhores notas. Mas na hora das simulações, que a gente simula aquele caos, barulho, gritaria, vamos, bora, acelera, trava. Não pensa, não consegue reagir. Aciona o mecanismo nosso de sobrevivência, luta, fuga ou paralisar, que é justamente o que a gente tem que desligar em cenários como esses, e profissionais mais experientes já conseguem. E conseguem ainda com a possibilidade de algum dia acionar isso lá. Porque a gente não sabe, às vezes, até as situações. Vocês podem se preparar um monte, e vocês ainda vão ser surpreendidos em cenários como esses. E aí que a gente entra, né, na pós-venção, caso isso aconteça. Tá? Gente, eu tive que resumir minha fala, porque foram comendo o meu tempo, né? A gente também não deu tempo de fazer a mesa redonda, mas, enfim, eu acho que o Napoli e o Aldair trouxeram informações que precisavam ser ditas. Acho que, ainda assim, mesmo resumindo, eu trouxe para vocês o que precisava passar. Temos capítulo de Medicina Veterinária de Desastres no meu livro de saúde mental. Temos um artigo já publicado na revista Veterinária também, sobre acolhimento e treinamento para profissionais de veterinários que atuam em situações de desastres. E até nos próximos, a gente já conversa em próximos livros, e, enfim, a gente incluir essa parte para realmente as pessoas entenderem a importância. Tá? Esse é o livro, para quem tiver interesse, a gente deixou ali exposto, e também pode pedir pelas redes sociais. Tem um capítulo de desastres, mas tem vários outros capítulos, tá? De luto, prevenção do suicídio, acumulação de animais, saúde mental em si, enfim. Sou suspeita para falar, mas acho que é um livro de cabeceira para vocês, médicos veterinários. É isso. Obrigada, gente.